Há momentos na vida em que o corpo enfraquece e o espírito se cansa. Você acorda uma manhã e percebe que sua força não é mais a mesma. Talvez seja uma doença persistente, um diagnóstico que mudou o seu mundo ou uma dor lenta que torna cada passo mais pesado do que antes. Em tais momentos, uma pergunta muitas vezes ecoa no coração: por que eu, Senhor? A doença pode parecer um mistério que não conseguimos resolver. Ela interrompe nossos planos, desacelera nosso ritmo e nos força a encarar nossos limites. Ela nos leva a um lugar onde não temos mais o controle, e essa perda de controle pode ser assustadora. No entanto, é esse mesmo espaço de vulnerabilidade que pode se tornar o lugar sagrado onde Deus sussurra mais alto. Quando a dor entra em nossa vida, nosso instinto natural é resistir, procurar razões ou fugir dela o mais rápido que pudermos. Mas às vezes, no mistério da sabedoria de Deus, não nos são dadas respostas claras. Os céus permanecem em silêncio. Nossas orações parecem pairar no ar. E contudo, bem no fundo desse silêncio, algo invisível está tomando forma, uma graça oculta, uma confiança mais profunda, uma purificação da alma. A oração que diz: Senhor, eu não entendo por que estou doente, mas eu creio que Tu tens um bom plano para mim. Não é um grito de derrota, é uma declaração de fé no meio da escuridão. É o coração dizendo: mesmo quando não vejo o caminho, eu confio naquele que me guia. Todo crente em algum momento precisa atravessar a sombra da incerteza. Nem todos sofremos da mesma maneira, mas o sofrimento de alguma forma visita a todos. O que faz a diferença não é a dor em si, mas o que fazemos com ela, como permitimos que ela molde nossa fé, aprofunde nossa compaixão e nos aproxime de Cristo. A doença tem um poder estranho. Ela revela o que é verdadeiramente importante. Quando a saúde é frágil, o orgulho se desvanece, o barulho se aquieta e a alma aprende a ouvir novamente. Muitos santos ao longo da história compreenderam bem este mistério. Eles viram a doença não como uma maldição, mas como uma professora severa, mas gentil, que remove a ilusão e nos convida a descansar somente em Deus. Talvez, como eles, você também tenha perguntado: Senhor, onde Tu estás nisso? E talvez, sem perceber, Ele tenha estado mais perto de você do que nunca, não tirando a dor, mas segurando você dentro dela. Pois a cruz de Cristo não foi apenas um momento de sofrimento, foi o maior momento de amor. Quando você está unido à cruz, sua dor se torna uma oração, suas lágrimas se tornam uma linguagem de amor e sua resistência se torna um silencioso ato de adoração. O mundo muitas vezes mede o valor pela força, pelo sucesso e pela atividade. Mas a medida de Deus é diferente. Ele valoriza a rendição, a humildade e a confiança. Quando você diz: Senhor, eu creio que Tu tens um bom plano para mim, você está colocando sua vida, até mesmo sua fraqueza, nas mãos do próprio amor. E o amor sempre transforma o que toca. É fácil crer em Deus quando tudo vai bem. É mais difícil crer quando seu corpo dói, quando o cansaço se instala, quando você se sente esquecido. Mas é precisamente nestas horas frágeis que a fé amadurece. A fé verdadeira não depende de emoções ou explicações. Ela cresce no solo da rendição. Cada doença, cada ferida, cada noite sem sono pode se tornar uma oferta não desperdiçada, não sem sentido, mas tecida no mistério da redenção. A cruz nos ensina que nada é desperdiçado quando é oferecido em amor. Quando Jesus carregou sua cruz, Ele carregou não apenas sua dor, mas também a nossa. Quando carregamos a nossa com Ele, entramos no mesmo fluxo de amor divino, que transforma o sofrimento em salvação. Talvez você esteja em um quarto de hospital, acordado enquanto as máquinas zumbem suavemente ao fundo. Talvez você esteja em casa, sentindo-se isolado, sentindo falta da vida que tinha. Ou talvez sua doença seja invisível, uma dor interior que os outros não conseguem ver. Onde quer que você esteja, saiba disto: Deus te vê. Ele conhece os detalhes do seu sofrimento. Ele conhece os medos que você não consegue falar. E mesmo quando você não entende, Ele está trabalhando silenciosamente, ternamente, fielmente. Isto não é otimismo cego, é confiança. Confiança de que aquele que o criou não é cruel.
Confiança de que seus planos, embora ocultos, são bons. Confiança de que Ele pode trazer beleza até mesmo das cinzas. Como está escrito em Isaías 55, contra 8 até 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A oração nos convida à oração merecível, primeiro que aprende comado com fijaro, entrar neste mistério. Ela não nega a dor, mas dá um propósito à dor. Ela pede paciência, não fuga, por paz, não queixa. Por favor, ajude-me a ser paciente, a não reclamar, mas a oferecer o meu sofrimento em comunhão contigo na cruz. Estas não são palavras fáceis. São palavras de rendição, e a rendição é uma das formas mais elevadas de amor. Em nosso mundo, a paciência é rara. Somos ensinados a esperar soluções rápidas, alívio rápido, respostas instantâneas. Mas o crescimento espiritual muitas vezes acontece lenta, silenciosa e dolorosamente. A paciência não é passividade, é fé ativa. Significa continuar a confiar quando você não entende. Significa crer que Deus está fazendo algo bom, mesmo quando seu corpo se sente fraco e suas orações parecem não ter resposta. Quando você oferece seu sofrimento a Deus, você está fazendo algo sagrado. Você está unindo sua dor ao amor redentor de Cristo. Você está dizendo: Senhor, se tu podes usar isto para a tua glória, então que assim seja. E nesse momento, o sofrimento se torna santo. Ele se torna uma ponte entre sua alma e o coração de Jesus. Então, ao iniciarmos esta reflexão, respire fundo, traga sua dor, sua confusão, seu cansaço e coloque-os diante de Deus. Você não precisa entender tudo, você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa confiar que sua vida, mesmo agora, mesmo aqui, é mantida em suas mãos amorosas. A doença pode permanecer por um tempo, as respostas podem não vir hoje, mas sua fé, sua rendição e sua paciência silenciosa já estão brilhando como uma oração diante do trono de Deus. Pois é na sua fraqueza que a sua força se aperfeiçoa, e é no seu sofrimento que o seu amor se torna visível. É aí que a jornada começa no mistério, na fé e no amor. O mistério oculto da dor. Há um mistério silencioso, escondido dentro de toda a dor humana. Um mistério que poucos conseguem entender, mas que todos devem enfrentar. O sofrimento, especialmente o sofrimento da doença, nos confronta com perguntas que abalam a alma. Por que esta doença? Por que agora? Por que eu? Estas não são perguntas de rebelião, mas de humanidade. Elas surgem do profundo desejo de encontrar sentido no que parece sem sentido. Na Escritura, descobrimos que até mesmo os maiores homens e mulheres de fé lutaram com estas mesmas perguntas. Jó, um homem descrito como justo e irrepreensível, perdeu tudo: sua saúde, sua riqueza, sua família. Sentado em cinzas, coberto de feridas, ele clamou: por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada? Jó 3:20. Seu clamor é o clamor de todo o coração que provou a dor. Contudo, mesmo em sua angústia, Jó nunca perdeu a fé de que Deus ainda estava ali invisível, talvez silencioso, mas presente. O mistério do sofrimento é que ele pode coexistir com o amor. O amor de Deus nem sempre nos protege da dor, mas nos sustenta através dela. Esta verdade é difícil de assimilar porque muitas vezes vemos o amor como a remoção de toda dificuldade. Mas o amor divino é mais profundo, ele purifica, transforma e redime. Ele nos permite ver além do que nossos olhos podem perceber. O profeta Isaías nos dá a perspectiva de Deus quando escreve: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando enfrentamos a doença, esta passagem se torna uma porta de entrada para a confiança. Ela nos diz que nosso sofrimento, embora doloroso, não é sem propósito. Existe uma lógica divina para além da razão humana.
Podemos não entender por que as coisas acontecem da maneira que acontecem, mas podemos escolher em quem confiar no meio delas. Pense na semente, enterrada debaixo da terra. Para o observador casual, parece morte oculta, silenciosa, imóvel, mas dentro dessa escuridão, a vida está sendo formada. O solo não é seu túmulo, é seu ventre. Da mesma forma, nossos momentos de sofrimento podem parecer sem vida, vazios e escuros, mas podem ser o próprio solo do qual nasce uma nova fé, uma humildade mais profunda e um amor mais forte. Quando a doença nos confina, podemos nos sentir inúteis ou esquecidos, mas Deus nunca está ocioso na vida de seus filhos. Às vezes, Ele faz sua maior obra quando não podemos fazer nada. Ele trabalha nos lugares escondidos, na quietude da dor, na paciência da espera, na rendição de uma alma cansada. Há um ditado entre os santos: onde não há cruz, não há ressurreição. O mistério do sofrimento é que ele nos aponta para o coração do Evangelho. O próprio Cristo, embora inocente, entrou totalmente na dor humana. Ele soube o que era sentir-se abandonado, incompreendido e quebrado. Na cruz ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Até o Filho de Deus entrou na escuridão do não entendimento, mas ele permaneceu fiel. Se Jesus, que é perfeito, sofreu, então o sofrimento não pode ser sem sentido. Através de suas feridas, Deus transformou o maior mal no maior bem. Ele transformou a dor em redenção, a morte em vida e o desespero em esperança. Portanto, quando você une sua doença à sua cruz, seu sofrimento se torna parte desse mesmo mistério divino, não mais vazio, mas cheio de propósito. Muitas vezes, as pessoas perguntam: que bem pode vir disso? A resposta nem sempre é visível, mas a fé nos permite ver o que os olhos não conseguem. Talvez sua doença lhe ensine compaixão pelos outros. Talvez o leve à oração. Talvez traga reconciliação em sua família. Ou talvez, de maneiras que você não pode medir, sua resistência silenciosa inspire outra pessoa a se agarrar à esperança. Os caminhos de Deus muitas vezes funcionam silenciosamente, como uma semente debaixo do solo, até que um dia o fruto aparece. Existe também uma graça oculta na fraqueza. Quando você está fraco, percebe o quanto depende de Deus. Suas orações se tornam mais honestas, sua fé é mais humilde. Você para de tentar controlar tudo e começa a confiar mais profundamente. Esta é a transformação sagrada que o sofrimento traz. Nem sempre a cura do corpo, mas certamente a cura da alma. São Paulo falou deste mistério em suas próprias provações. Ele sofreu com o que chamou de espinho na carne, algo que lhe causava grande angústia. Ele implorou a Deus que o removesse, mas Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Paulo aprendeu que a fraqueza não era um sinal de fracasso, mas um lugar onde o poder de Deus podia brilhar. O mesmo é verdade para você. Sua doença, sua dor, suas lágrimas, elas podem se tornar um local de encontro santo entre sua alma e a graça de Deus. Portanto, quando você ora: Senhor, eu não entendo porque estou doente, você está no mesmo mistério que Jó, que Paulo, que o próprio Cristo. Você não está abandonado. Você está participando de algo muito maior do que pode ver. Você está caminhando por um vale que leva à ressurreição. O mistério do sofrimento não deve ser resolvido. Ele deve ser vivido com fé. Com o tempo, as respostas podem vir ou talvez não, mas a presença de Deus permanecerá. Essa presença é a promessa de que seu sofrimento não é desperdiçado, suas orações não são ignoradas e sua vida, mesmo na fraqueza, ainda glorifica a Deus. Apegue-se a esse mistério, não como um fardo, mas como um convite sagrado. Pois mesmo na dor que você não pode explicar, Deus está escrevendo uma história de redenção que a eternidade um dia revelará. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza, há uma verdade gentil que Deus sussurra em todo o coração que se sente frágil. Você não é definido pela sua fraqueza, mas pela minha força trabalhando através dela. Quando a doença chega, nossa primeira reação é muitas vezes o medo. Sentimos-nos menores, limitados e impotentes.
O corpo que antes nos carregava tão livremente agora se torna pesado. Tarefas simples exigem esforço, e as coisas que antes dávamos por certas se tornam desafios. Mas aos olhos de Deus, a fraqueza nunca é o fim da história, é o lugar onde seu amor começa a brilhar mais claramente. Na segunda carta aos Coríntios, São Paulo compartilha uma lição profunda que aprendeu através de sua própria dor. Ele escreve: "Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de bom grado, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim." 2 Coríntios 12:9. Esta é uma das verdades mais misteriosas e belas da fé cristã. A força de Cristo com BC. Deus não é revelada quando estamos no nosso melhor, mas quando estamos no nosso mais fraco. Quando não temos mais nada a que nos agarrar, finalmente descobrimos que Ele está nos segurando. Paulo não viu seu sofrimento como punição. Ele o viu como um professor, um meio através do qual a graça de Deus poderia ser revelada. Através daquele espinho na carne, ele aprendeu dependência, humildade e confiança. Ele percebeu que seu ministério não era sustentado pelo seu próprio esforço, mas pela misericórdia divina. Da mesma forma, sua doença pode não ser uma punição ou uma maldição. Pode ser uma sala de aula secreta onde Deus está lhe ensinando o que só o sofrimento pode revelar. Que o seu amor é suficiente, que a sua graça o sustenta, que o seu valor não é medido pelo que você pode fazer, mas por quem você é nele. É uma verdade difícil de aceitar, especialmente quando você sente o peso do cansaço, a dor da aflição ou a solidão das longas e noites. No entanto, mesmo assim, o plano de Deus está se desenrolando silenciosamente. Ele não está distante ou indiferente. Ele está profundamente envolvido em cada respiração que você dá. Às vezes ele cura o corpo, outras vezes ele fortalece a alma, mas o seu objetivo é sempre o mesmo, aproximá-lo do seu coração. Pense em uma vela acesa em um quarto escuro. A cera se derrete lentamente e, para o olhar destreinado, parece que a vela está se esvaindo. Mas na realidade, ela está cumprindo seu propósito, dando luz. Da mesma forma, quando sua força se esvai e você sente como se a vida estivesse se derretendo, você pode estar brilhando mais intensamente. Sua perseverança, sua fé e sua resistência silenciosa se tornam uma luz para outros que também estão sofrendo em silêncio. Você pode nem mesmo perceber o quanto sua fé encoraja outra pessoa. Um simples sorriso apesar da dor, uma oração sussurrada na noite, uma palavra de bondade do seu leito de hospital, estes são pequenos milagres da graça. Eles mostram que o poder de Deus realmente vive naqueles que confiam nele na fraqueza. O plano de Deus raramente é revelado com antecedência. Ele nos pede para caminhar passo a passo, dia após dia, confiando que Ele vê o caminho à frente, mesmo quando nós não vemos. Muitas vezes queremos explicações, Ele oferece a si mesmo. Pedimos cura, Ele nos dá graça. Pedimos força, Ele nos dá a sua presença. E às vezes, essa presença é o maior milagre de todos. Quando você está doente, pode ser fácil sentir que a vida parou, como se você estivesse ficando para trás, enquanto o mundo continua em movimento. Mas da perspectiva do céu, seu sofrimento oculto pode estar realizando mais do que você imagina. Cada momento de paciência, cada ato de confiança, cada oração oferecida na dor se torna uma oferta preciosa diante de Deus. Ele recolhe cada lágrima, como diz o Salmo 56. 8. Tu contaste as minhas angústias, puseste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Nada é desperdiçado, nenhuma lágrima, nenhuma noite sem dormir, nenhum clamor do coração. Tudo isso se torna parte de um plano divino muito maior do que podemos ver. Houve uma vez uma jovem que passou anos acamada por causa de uma doença. Muitos pensavam que sua vida era trágica, potencial, desperdiçado. No entanto, em sua cama, ela orava constantemente pelos outros. Ela ofereceu sua dor pelos enfermos, pelos pobres e pelos perdidos. Ela se tornou um farol de fé para todos que a visitavam.
Sua fraqueza se tornou seu ministério, seu sofrimento se tornou seu púlpito, e quando ela morreu, inúmeras pessoas testemunharam que a vida dela havia mudado a delas. É assim que Deus trabalha, transformando fraqueza em testemunho, dor em poder, sofrimento em salvação. Se você está lutando contra a fraqueza agora, não se envergonhe disso. Deus não está desapontado com você. Ele está perto de você. Ele está lhe moldando, polindo sua alma como um artesão trabalhando em uma joia. O processo é doloroso, mas o resultado brilhará eternamente. Às vezes a oração mais forte que podemos dizer é simplesmente: Senhor, eu preciso de Ti. Essa única frase é suficiente para abrir os portões do céu. Deus não espera perfeição, Ele deseja rendição. Quando você para de tentar controlar tudo e em vez disso repousa no seu cuidado, você permite que a sua força preencha o espaço que a sua fraqueza deixa para trás. Portanto, quando o mundo diz, você está fraco, Deus diz, você é meu. Quando o seu corpo falha, o seu espírito carrega. Quando você não consegue mais ficar de pé, os braços dele o seguram. E quando você não consegue ver o propósito em sua dor, ele sussurra: confie em mim, eu estou fazendo algo belo. Com o tempo, você poderá olhar para trás e ver que seus momentos mais fracos foram os lugares onde o seu poder estava mais vivo. E, então, você entenderá: sua doença não o destruiu. Ela se tornou o caminho que o levou mais profundamente ao seu amor. Esse é o mistério do plano de Deus em nossa fraqueza, que através do que nos quebra, Ele nos torna inteiros. Através do que nos humilha, Ele glorifica o seu nome. E através do que suportamos com fé, Ele revela a sua graça infinita, a força sagrada da paciência. Paciência é uma virtude que todos admiram, mas poucos realmente entendem até que a vida a exija deles. Quando a doença se prolonga, quando as orações parecem não ter resposta e quando os dias se estendem em meses de espera, a paciência se torna não apenas uma qualidade moral, mas um salva-vidas, o fio que mantém a fé unida quando tudo mais começa a se desfazer. Há algo profundamente espiritual em esperar no sofrimento. O mundo ao nosso redor avança apressadamente, exigindo resultados rápidos, curas instantâneas e respostas imediatas. Mas o ritmo de Deus é diferente. Seu tempo é eterno, não apressado. Ele molda as almas lentamente, em silêncio, através do fogo refinador da espera. E nessa espera sagrada, a paciência nasce. A oração diz: por favor, ajude-me a ser paciente, a não reclamar, mas a oferecer o meu sofrimento em comunhão contigo na cruz. Estas palavras revelam uma profunda verdade espiritual, que a paciência não é meramente suportar o tempo, mas transformar. Ló. É a arte de esperar com confiança, não com amargura, de descansar nas mãos de Deus, não de lutar contra o seu tempo. Paciência não é fraqueza, é a força que vem da rendição. A Bíblia nos mostra que a paciência está no coração de todo grande ato de fé. Abraão esperou décadas pela promessa de Deus. José esperou na prisão pela libertação. Israel esperou gerações pelo Messias. E até mesmo Jesus, em sua natureza humana, esperou 30 anos antes de começar seu ministério e horas na cruz antes de dizer: está consumado. Adosa, onsidosa, senações, e até mesmo Jesus. Paciência é o ritmo do amor de Deus escrito na história humana. A carta aos Hebreus nos diz: olhemos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A resistência de Cristo na cruz foi a forma mais pura de paciência, não espera passiva, mas fé ativa. Cada momento de seu sofrimento foi cheio de amor, confiança e propósito. Ele não se apressou para escapar da dor, ele abraçou por amor a nossa salvação. Essa é a paciência divina, o amor estendido ao seu máximo. Quando a doença testa sua paciência, é natural sentir-se frustrado. Você pode se pegar pensando: já tive o suficiente, por que isso não acaba? A mente se cansa e o espírito se sente preso na repetição interminável da dor.
Mas mesmo nesse cansaço, a graça de Deus está presente. Ele está moldando sua alma através de cada momento de resistência, ensinando você a amar além do conforto e a confiar além do entendimento. Imagine um artesão trabalhando com metal. O fogo que parece destrutivo está, na verdade, purificando o material, removendo as impurezas para que o que resta seja mais forte, mais belo. Da mesma forma, a paciência refina o coração. O fogo da doença e da demora não o destrói, ele fortalece o seu ser interior, preparando-o para algo eterno. Muitas pessoas pensam que paciência significa simplesmente esperar passivamente, mas a paciência espiritual é diferente. Significa esperar com esperança, é olhar para o seu sofrimento e ainda assim crer que Deus está trabalhando nele, mesmo quando você não consegue ver como. A paciência mantém sua fé viva enquanto seu corpo se sente fraco. É a oração que diz: eu confiarei em ti mesmo agora, Senhor, mesmo aqui, mesmo assim. Às vezes, em momentos de doença, você pode notar que tudo desacelera seu trabalho, seu movimento, seus planos. No início parece perda, mas lentamente você começa a perceber que esse ritmo mais lento revela algo sagrado. Você começa a ouvir a voz suave de Deus que foi abafada pelo barulho de uma vida ocupada. A paciência abre os ouvidos da alma para ouvir. Pense em Maria, a mãe de Jesus, parada ao pé da cruz. Ela não podia mudar o sofrimento de seu filho. Ela não podia parar a dor. Contudo, ela não se afastou. Ela esperou com ele. Ela permaneceu em silêncio, mantendo sua fé firme enquanto seu coração se partia. Essa é a paciência perfeita. A paciência do amor que suporta sem queixa, que crê mesmo quando dói. Ser paciente na doença é trilhar esse mesmo caminho. Você pode não entender por que essa provação veio, mas quando você a suporta com amor, você está ao lado de Cristo e de sua mãe no Calvário. Cada suspiro, cada lágrima, cada ato de resistência se torna uma oração unida ao sofrimento, deles uma participação oculta no mistério da redenção. O inimigo da paciência é a queixa. A queixa concentra o coração no que está faltando, no que dói, no que parece injusto. Mas a gratidão transforma o mesmo sofrimento em algo sagrado. Quando você muda seu foco de por que isso está acontecendo comigo, para Senhor, ajuda-me a confiar em Ti nisso, você convida a paz para a dor. Queixas geram amargura, mas a paciência nutre a fé. A paciência não é fácil. Parece carregar uma cruz que nunca acaba. Mas lembre-se, até mesmo Jesus caiu 3 vezes sob sua cruz. Sua paciência não significava que ele nunca lutou. Significava que ele se levantou todas as vezes, por amor. Portanto, se você tropeçar, se perder a esperança por um momento, não se envergonhe, levante-se novamente, peça a sua força e continue caminhando. Essa é a verdadeira paciência, não a perfeição, mas a perseverança no amor. Quando você suporta o sofrimento com paciência, sua vida se torna um evangelho vivo. Outros podem ver a sua paz e encontrar esperança em suas próprias lutas. Você se torna uma testemunha de que a fé pode sobreviver à tempestade. E aos olhos do céu, essa resistência silenciosa é mais preciosa do que o ouro. No final, a paciência não é sobre quanto tempo você espera, mas como você espera. É sobre o coração que escolhe confiar, mesmo quando o caminho é longo. Cada momento de fé paciente o aproxima do coração de Cristo, aquele que suportou tudo por amor a você. Então, quando você sentir sua paciência se esgotando, sussurre esta oração: Senhor Jesus, ensina-me a esperar como Tu esperaste. Ensina-me a amar como Tu amaste, a confiar como Tu confiaste. Que a minha espera seja a minha adoração. Pois quando a paciência se torna uma oração, cada segundo de espera se torna santo. E nessa santidade, você descobrirá uma paz profunda, a paz que vem não do fim do sofrimento, mas de saber que mesmo no sofrimento, você nunca está sozinho. O poder curativo da gratidão. Há uma batalha silenciosa que acontece no coração de toda pessoa que sofre a batalha entre a queixa e a gratidão. Ambas brotam do mesmo solo de dor, mas levam a direções completamente diferentes. A queixa obscurece a alma,
A gratidão a abre para a graça. Uma leva a amargura, a outra a paz. Uma se concentra no que está faltando, a outra no que resta. Quando estamos doentes, cansados ou lutando, é fácil cair na queixa sem sequer perceber. O corpo dói, o espírito se cansa e palavras de frustração escapam como suspiros. Por que eu, Senhor? Perguntamos novamente. Por que esta doença, esta limitação, este fardo? Mas com o tempo, a queixa se torna mais do que palavras, ela se torna um modo de ver. Ela nos cega para as pequenas bênçãos que ainda nos cercam e constrói um muro entre nós e o Deus que está tentando nos confortar. A Escritura nos dá um poderoso lembrete em Filipenses 2:14-15. Façam tudo sem queixas nem muda, discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Que imagem impressionante brilhar como estrelas! A gratidão torna a alma luminosa, mesmo na noite do sofrimento. A queixa, por outro lado, obscurece a luz. Não é que Deus rejeite nossa dor honesta, Ele acolhe nossos clamores, nossas lágrimas, nossas perguntas, mas há uma diferença entre o lamento honesto e a queixa constante. O lamento abre o coração para a cura, a queixa o fecha. Quando escolhemos a gratidão, não estamos negando nossa dor. Estamos declarando que a dor não terá a palavra final. Gratidão não é fingir que está tudo bem, é reconhecer que, mesmo na dificuldade, a bondade de Deus ainda flui. É ver o seu amor nas pequenas coisas. Um amigo gentil, um momento de descanso, um raio de sol pela janela, a força silenciosa para suportar mais um dia. Houve uma vez um homem que sofria de doença crônica. Cada dia era cheio de dor e cansaço, e ele muitas vezes se perguntava por que Deus permitia que ele sofresse por tanto tempo. Certa noite, ele decidiu anotar uma pequena coisa pela qual era grato todos os dias, algo bom, por menor que fosse. Uma xícara de chá quente, o som da chuva, uma visita de um amigo. Lentamente, algo mudou dentro dele. Seu corpo não curou, mas seu coração curou. A gratidão se tornou seu remédio. A dor permaneceu, mas a paz começou a crescer onde a amargura antes vivia. A gratidão não apaga o sofrimento, ela o transforma. Ela transforma a escuridão em um lugar onde a luz ainda pode brilhar. Ela nos permite dizer: Senhor, eu posso não entender esta doença, mas obrigado por estares comigo nela. Ela desvia nossa atenção do que está perdido para o que é eterno. Se você pensar na vida de Jesus, a gratidão estava sempre em seus lábios. Na última ceia, sabendo que o sofrimento e a morte aguardavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Imagine isso diante da traição, da dor e da crucificação. Sua resposta foi a ação de graças. A gratidão foi seu último ato de amor antes da cruz. Esse momento revela algo profundo. A verdadeira gratidão não depende da circunstância. É uma escolha do coração, uma declaração de que Deus é bom mesmo quando a vida dói. Quando você agradece a Deus no sofrimento, você se une a Jesus nesse mesmo ato santo de amor. Existe também um profundo poder de cura na gratidão. Estudos demonstraram que as pessoas que cultivam a gratidão experimentam maior paz, resiliência emocional e esperança. Mas além da ciência, algo espiritual também está acontecendo. A gratidão convida a presença de Deus. Ela aproxima o céu da alma ferida. Ela abre o coração para receber a graça. Então, como praticamos isso na doença, quando nossa força está baixa e nosso espírito se sente desgastado? Começa com pequenos passos. Comece cada dia nomeando uma bênção. Pode ser tão simples quanto: obrigado, Senhor, por me deixares acordar hoje. Ou obrigado pelo ar nos meus pulmões. Em momentos de dor, sussurre: obrigado por me dares forças para suportar esta hora. A gratidão é como uma semente, quando plantada diariamente, ela cresce em uma árvore de paz. E quando a tentação de reclamar surgir, e ela surgirá, pause e traga seu coração de volta para a cruz. Ali, pendurado em silêncio, está o Filho de Deus, que suportou toda a dor sem ressentimento. Seu coração era puro amor, mesmo por aqueles que o feriram.
Ele não se queixou de seu sofrimento, ele o transformou em salvação. Esse é o poder da gratidão divina, um amor tão grande que pode transformar agonia em graça. Quando você escolhe a gratidão em vez da queixa, seu sofrimento se torna oração. Você começa a ver a vida não como algo para escapar, mas como algo para oferecer. Você começa a perceber que até mesmo suas limitações podem glorificar a Deus quando aceitas com amor. Seu leito de enfermo se torna um altar, sua fraqueza uma oferta, sua gratidão incenso subindo ao céu. Com o tempo você pode notar algo belo à paz, retornando ao seu coração, mesmo que suas circunstâncias não mudem. A gratidão nem sempre remove a dor, mas traz a presença de Deus para dentro dela. Ela o lembra de que você não está sozinho, que Ele está caminhando com você, carregando você e segurando você perto. Então, da próxima vez que você se sentir exausto, tente sussurrar esta breve oração. Senhor, eu te agradeço não apenas pelos dias bons, mas também por este, o difícil, doloroso e lento. Porque eu sei que Tu ainda estás aqui e Tu ainda és bom. Essas palavras podem não mudar sua situação imediatamente, mas elas mudarão a sua alma. E é aí que a verdadeira cura começa. Porque quando a gratidão se torna sua resposta ao sofrimento, a escuridão perde seu poder. O coração começa a brilhar com uma força silenciosa, e sua vida, mesmo na fraqueza, se torna um cântico de louvor ao Deus que transforma toda queixa em bênção e todo fardo em graça. O mistério de oferecer o sofrimento. O sofrimento não é feito para ser suportado em isolamento. Há um mistério profundo e uma graça em oferecer nossa dor a Cristo, unindo-a ao seu sacrifício na cruz. Quando fazemos isso, nosso sofrimento se transforma de um fardo em uma fonte de bênção, não apenas para nós mesmos, mas também para o mundo ao nosso redor. A oração nos lembra: oferecer o meu sofrimento em comunhão contigo na cruz. Este não é um chamado para glorificar a dor por si só, nem para buscar dificuldades desnecessárias. É um convite para entrar em uma parceria sagrada com Jesus. Ele já carregou o peso do sofrimento do mundo. Ao unir as nossas provações às dele, participamos da obra redentora de amor que flui da cruz. São Paulo escreveu em Colossenses 1, 24: Agora alegro-me nos meus sofrimentos por vós, e na minha carne cumpro o que falta das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Note a beleza desta verdade. Embora o sacrifício de Cristo na cruz seja completo e suficiente para a salvação, nossas pequenas ofertas de sofrimento não são insignificantes. Quando unidas a Ele, tornam-se uma extensão do seu amor. A fraqueza, a dor, a fadiga que sentimos oferecidas com fé participam da obra divina de misericórdia, compaixão e graça. Pense em uma imagem simples, uma pequena vela colocada ao lado de uma chama ardente. Sozinha pode parecer insignificante, mas quando é trazida para perto da chama maior, ela brilha mais, compartilhando seu calor e luz. Da mesma forma, nosso sofrimento, mesmo mais silencioso e oculto, torna-se luminoso quando colocado ao lado da cruz de Cristo. Oferecer o sofrimento com Cristo também muda a forma como experimentamos a dor. Quando vemos nossas provações como compartilhadas com Ele, elas deixam de parecer aflições sem sentido. Elas se tornam uma oportunidade de crescimento espiritual, purificação e intimidade mais profunda com Deus. Somos convidados a dizer: Senhor, eu não posso remover esta dor, mas eu a ofereço a Ti, confiando que ela servirá ao Teu plano maior. Há uma liberdade neste ato. Quando paramos de resistir ao sofrimento, paramos de permitir que ele controle nossos corações. Em vez de raiva, medo ou desespero dominarem nossos pensamentos, o amor e a confiança começam a criar raízes. O ato de oferecer transforma a experiência de algo passivo para algo ativo, de algo amargo para algo santo. A vida prática nos mostra o poder dessa abordagem. Considere alguém que suporta uma doença crônica por anos. Cada dia traz limitações físicas, fadiga e frustração. Mas se essa pessoa aprender a oferecer o sofrimento a Cristo, orando em silêncio, dedicando cada dor, cada momento de fraqueza, e noite sem dormir a Ele, sua perspectiva muda. Ela começa a notar que mesmo na fraqueza, pode abençoar os outros.
pode rezar pelos doentes, encorajar os que estão em desespero e compartilhar uma palavra de esperança. Seu sofrimento não está mais isolado, ele se torna um instrumento de graça. Esse oferecimento também cultiva a humildade e a dependência. Quando admitimos que não podemos carregar nossa dor sozinhos e a colocamos nas mãos de Cristo, aprendemos uma verdade profunda. A verdadeira força é encontrada na rendição. Deus não precisa do nosso sofrimento, mas Ele nos convida a participar da sua obra redentora. Ao fazê-lo, descobrimos que o amor tem um poder maior que a dor e que o sofrimento, quando unido a Cristo, se torna um terreno fértil para a santidade. Há também uma alegria profunda e silenciosa em oferecer o sofrimento com Cristo. Não é uma felicidade superficial que nega a realidade, mas uma paz profunda que advém de saber que nossas provações não são sem sentido. Como Maria, ao pé da cruz, testemunhamos a nossa dor a tornar-se parte de uma história maior, uma história de amor, sacrifício e esperança eterna. Cada lágrima, cada dor, cada momento de fraqueza se torna uma oração que sobe ao céu. Até os santos entenderam isso. Santa Teresinha de Lisieux, conhecida como a Pequena Flor, ofereceu suas lutas e doenças diárias como orações pelo mundo. Embora pequenos e ocultos, seus sofrimentos unidos aos de Cristo trouxeram um imenso fruto espiritual. Da mesma forma, cada vez que unimos nossas provações às dele, participamos da obra invisível, mas poderosa de Deus. Ao oferecer o sofrimento com Cristo, é importante lembrar que isso não significa ignorar os cuidados médicos, negligenciar o descanso ou recusar ajuda. Oferecer o sofrimento não é resignação passiva, é fé ativa. Ainda buscamos cura, cuidado e apoio, mas o fazemos com o coração rendido, confiando que a graça de Deus pode acompanhar cada tratamento, cada oração, cada momento difícil. Finalmente, oferecer o sofrimento com Cristo nos aproxima do seu coração, a intimidade na dor partilhada. Assim como dois amigos que sofrem juntos se unem, também as nossas almas se ligam a Cristo quando unimos o nosso sofrimento ao dele. A cruz não é apenas um símbolo de morte e dor, é uma ponte de amor carregando a nossa fraqueza para a plenitude da misericórdia de Deus. Então, quando você sentir o peso da doença ou a dor do sofrimento de longo prazo, sussurre esta oração: Senhor Jesus, eu coloco a minha dor em tuas mãos. Eu a uno ao teu sofrimento na cruz. Usa-a, não para o meu desespero, mas para a tua glória e para o bem do teu reino. Nesse momento, algo milagroso acontece. Seu sofrimento deixa de ser meramente um fardo. Ele se torna uma oferta sagrada, uma oração, um dom de amor. E mesmo na escuridão, sua alma começa a brilhar com a luz da presença de Cristo. Alá, âncora de paz. A força da confiança. A doença tem uma forma de testar nossos corações, abalando o fundamento de nossa fé e agitando a ansiedade de maneiras que nem sempre podemos controlar. Quando o corpo enfraquece e a mente fica inquieta, é natural sentir medo, frustração ou até desespero. No entanto, em meio a essa turbulência, há um dom silencioso e inabalável, esperando por aqueles que o buscam: a paz. A verdadeira paz, aquela que excede todo o entendimento, não vem das circunstâncias, mas da confiança em Deus. A oração sobre a qual refletimos pede: ajuda-me a ser paciente, a não reclamar, mas a oferecer o meu sofrimento em comunhão contigo na cruz. Embutida nesta oração está a confiança, uma rendição que diz silenciosamente: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu creio que Tu és bom. Eu creio que Tu estás presente. Eu creio que o Teu plano é perfeito. A confiança não nega a dor ou remove o sofrimento, mas ancora a alma no meio dele. Ela transforma o que a alma oufa em tantos e moda. Medo em calma, a ansiedade em segurança e a inquietação em quietude. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8: E sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo não promete que todas as provações serão fáceis ou que o sofrimento desaparecerá. Em vez disso, ele promete que Deus está trabalhando silenciosamente,
constantemente e sabiamente para tirar o bem até dos momentos mais difíceis. Nossa tarefa não é exigir a compreensão, mas confiar que aquele que vê o quadro completo sabe o caminho. A confiança não é passiva, é uma escolha ativa. A cada momento em que sentimos o medo se insinuar, cada vez que a ansiedade sussurra, podemos voltar nosso olhar para Deus. Podemos falar com Ele honestamente: Senhor, eu estou com medo, eu não entendo essa doença, ajuda-me a descansar em Tuas mãos. Estas palavras, embora simples, são transformadoras. Elas esteram por tonto paracedoras e elas omeitam por tondo mais. Convidam a presença divina para os nossos corações, substituindo o pânico pela calma e a preocupação pela paz. Considere o exemplo de Jesus no Getsêmani. Sabendo do sofrimento que o aguardava na cruz, ele orou com angústia: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Naquele momento de medo e incerteza intensos, ele depositou a sua confiança plenamente no Pai. Sua paz não veio de evitar a dor, ela veio de render-se ao plano amoroso de Deus. Em nosso sofrimento, somos convidados a fazer o mesmo. A confiança cresce lentamente, muitas vezes através da prática repetida. Ela cresce quando escolhemos abandonar a ilusão de que controlamos tudo. Ela cresce quando nos lembramos de momentos passados em que Deus nos carregou através de tempestades. Ela cresce quando reconhecemos que, mesmo na fraqueza, a sua força é suficiente. Com o tempo, a confiança se torna um poço profundo, de onde a paz flui mesmo, nas circunstâncias mais difíceis. Praticamente, a confiança em Deus pode se manifestar em pequenos atos diários. Tirar alguns momentos para orar ao acordar, ler um versículo da Escritura que o lembre do seu amor, entregar suas preocupações antes de dormir, ou oferecer cada momento de dificuldade como uma oração. Cada ato reforça a confiança da alma de que Deus está presente, de que Ele vê e de que Ele se importa. Paz não é a ausência de sofrimento, é a presença de Deus no sofrimento. Quando nos permitimos apoiar na providência de Deus, nossos corações não se apegam mais a respostas, mas descansam em sua sabedoria. Como uma criança segurando a mão de um pai em uma rua barulhenta e cheia de gente, a confiança nos permite caminhar através do caos da vida sem medo, sabendo que não estamos sozinhos. Há uma história de um homem idoso que sofria de uma doença há muitos anos. Todas as manhãs, ele acordava e oferecia silenciosamente o seu dia a Deus. Senhor, ele dizia, eu não sei o que o dia de hoje trará, mas eu sei que Tu estás comigo. Apesar da dor, incerteza e fraqueza física, ele irradiava uma paz profunda que inspirava todos ao seu redor. O seu segredo era simples, confiança inabalável. Seu sofrimento permanecia, mas já não governava seu coração. A confiança também nos protege do desespero. Quando a mente entra em espiral em "por que eu?" ou "isso nunca vai acabar?", a confiança nos lembra que os propósitos de Deus estão além da nossa compreensão, mas são sempre bons. Ela acalma as perguntas, aquieta a ansiedade e abre um espaço onde a esperança pode florescer. A confiança, combinada com a oração, torna-se um escudo contra as tempestades do medo e da dúvida. Finalmente, a confiança transforma o sofrimento em bênção. Quando colocamos a nossa fraqueza, doença ou dor nas mãos de Deus, permitimos que sejam usadas para um propósito mais elevado. O que parece limitação pode se tornar uma fonte de compaixão. O que parece um fardo pode se tornar uma oferta. O que aparece como vazio pode se tornar um lugar onde a graça de Deus transborda. Então, nos momentos de quietude da doença ou cansaço, deixe seu coração fazer esta oração. Senhor, eu não entendo o meu sofrimento, mas eu confio em Ti. Eu não conheço o Teu plano, mas eu creio que Ele é bom. Segura-me em Tuas mãos e deixa a Tua paz preencher o meu coração. Nessa rendição, você descobrirá uma verdade notável. A paz não vem da ausência de provações, mas da presença de Deus. A confiança transforma a dor em mestre, a fraqueza em força e a incerteza em serenidade. E através desta confiança, a alma é preparada para o próximo passo, a esperança que brilha além da dor e do desespero.
O resplendor da esperança, dor, doença e sofrimento são fardos pesados para o coração humano. Eles esticam nossa paciência, testam nossa fé e muitas vezes nos fazem sentir como se a vida tivesse perdido seu ritmo. No entanto, o cristianismo nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, há uma luz que não pode ser extinta, uma esperança que transcende o corpo, as circunstâncias e até mesmo os momentos mais sombrios de desespero. A oração nos lembra: Senhor, eu não entendo porque estou doente, mas eu creio que Tu tens um bom plano para mim. Estas palavras não são simplesmente um reconhecimento de confusão, elas são uma afirmação de fé. Elas dizem: mesmo que eu não possa ver a razão, mesmo que eu não possa entender o caminho, eu confio que Tu és bom, Senhor. Eu confio que Tu estás comigo e que o Teu amor jamais me abandonará. A esperança começa aqui, na confiança, na rendição e na comunhão com Cristo. Esperança é diferente de mero otimismo. O otimismo depende de circunstâncias, um diagnóstico favorável, uma cura ou alívio da dor. A esperança, em contraste, está ancorada nas promessas de Deus e em sua presença eterna. É uma profunda convicção de que não importa o que o presente traga, Deus pode tirar o bem de cada provação e que Ele está preparando algo belo para aqueles que o amam. São Paulo escreveu em Romanos 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Note a sequência: o sofrimento leva à perseverança, a perseverança molda o caráter, e o caráter dá origem à esperança. A esperança não é superficial, ela nasce da luta, é refinada através da resistência e fortalecida pelo amor de Deus. É por isso que, mesmo na doença, podemos agarrar-nos à esperança, é o fruto de caminhar fielmente através da tempestade. A esperança também nos permite ver além de nós mesmos. Quando o sofrimento se torna insuportável, é fácil tornar-se egocêntrico, focando apenas na nossa dor. Mas a esperança nos lembra que nosso sofrimento pode servir a um propósito maior. Ele pode inspirar compaixão, cultivar paciência e encorajar outros que estão lutando. Sua resistência se torna um farol, suas orações uma fonte silenciosa de força para aqueles que estão perdidos ou feridos. Considere Jesus na cruz. Cada momento do seu sofrimento estava repleto de esperança. Esperança não para si mesmo, mas para a redenção da humanidade. Em suas horas finais, ele orou pelo perdão daqueles que lhe causaram a dor. Seu sofrimento tornou-se a porta de entrada para a salvação. De uma forma semelhante, embora menor, o nosso sofrimento, unido ao dele, torna-se uma fonte de fruto espiritual e bênção. A esperança também é prática. Ela nos dá força para suportar o tratamento, para enfrentar procedimentos médicos e para continuar a vida diária apesar da dor. Ela permite que a mente se concentre não no desespero, mas nas possibilidades, não no que foi perdido, mas no que ainda pode ser ganho, pequenas alegrias, momentos de paz, oportunidades de orar e atos de amor. Muitos crentes ao longo da história descobriram a esperança no sofrimento. Santa Teresinha de Lisieux, apesar de sua doença e sofrimento, irradiava alegria e esperança. Ela via cada provação como uma oportunidade para se aproximar de Deus e amar mais profundamente. Sua esperança não dependia de saúde ou conforto, dependia inteiramente do Deus em quem ela confiava. Essa mesma esperança está disponível para qualquer pessoa disposta a render sua dor a Ele. A esperança também nos sustenta a longo prazo. Quando a doença persiste e a fadiga nos desgasta, a esperança é a voz silenciosa que diz: este não é o fim. Há um propósito que você pode ainda não ver. Deus está com você e o seu amor não falhará. Ela lembra ao coração que a vida, embora frágil, está repleta de treza. Significado eterno. Nossa dor é temporária, suas promessas são eternas. Quando você alimenta a esperança, você não está negando a realidade. Você a está reconhecendo, enfrentando-a com honestidade e, no entanto, recusando-se a ser oprimido por ela.
Você está escolhendo confiar que a história não termina com o sofrimento. Você está escolhendo acreditar que Deus está tecendo cada provação em uma tapeçaria de amor e redenção. Então, como podemos cultivar essa esperança? Comece orando. Senhor, eu não entendo o meu sofrimento. Eu não sei porque estou doente. Mas eu confio no Teu amor e eu espero no Teu plano. Enche-me com Teu Espírito, fortalece o meu coração e ajuda-me a ver a Tua presença mesmo nesta dor. Junte esta oração com a Escritura, meditação e reflexão sobre momentos passados da fidelidade de Deus. Cerque-se de lembretes do seu amor, um hino favorito, um versículo na parede ou apoio de amigos que compartilham a sua fé. Passo a passo, momento a momento, a esperança cresce, mesmo quando as circunstâncias permanecem difíceis. Lembre-se de que a esperança é uma companheira viva. Ela não elimina a dor, mas a carrega de uma forma sagrada. Ela não remove a noite, mas traz o amanhecer à vista. Ela não faz o sofrimento desaparecer, mas o transforma em um lugar onde a graça de Deus pode florescer. Em última análise, a esperança além da dor é o eco do coração da verdade eterna. Deus está conosco. Deus tem um plano. O amor de Deus nunca falha. Na doença, na fraqueza, na tristeza, essa esperança se torna uma tábua de salvação, uma luz e uma fonte de paz que nenhuma doença pode extinguir. E assim, mesmo no sofrimento, podemos dizer com confiança: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu ofereço a minha dor a Ti. Eu rendo a minha fraqueza. Eu espero em Tua bondade. E eu sei que Tu estás me carregando. Nesta esperança, encontramos força além da nossa força, paz além da nossa força, compreensão e uma alegria que nenhuma circunstância pode roubar. É a esperança que brilha através da noite do sofrimento e aponta a alma para a eternidade, para o amor de Deus que tudo vence, o caminho da graça. Ao encerrarmos esta reflexão, é importante fazer uma pausa e olhar para trás ao longo da jornada que fizemos, através do mistério do sofrimento, da graça da fraqueza, da prática da paciência, do poder da gratidão, da oferta da nossa dor com Cristo, da paz da confiança e da esperança que transcende tudo. Cada passo tem sido um lembrete gentil de que a doença e a dificuldade, embora dolorosas, podem se tornar um caminho para o crescimento espiritual e para uma comunhão mais profunda com Deus. O sofrimento nunca é sem sentido quando colocado nas mãos de um Deus amoroso. Mesmo quando nossos corações não conseguem entender o motivo da nossa dor, ou quando os dias parecem longos e as noites intermináveis, somos convidados a confiar. Confiar que Deus nos vê, conhece nossas lutas e tem um bom plano para nossas vidas. Esta é a essência da fé, acreditar no que ainda não podemos ver, segurar quando a esperança parece distante e render o controle àquele que tem entendimento perfeito. Através da doença, aprendemos lições profundas sobre humildade e dependência. A fraqueza do corpo nos lembra que nossa verdadeira força não é nossa, mas vem de Deus. Quando admitimos nossas limitações e nos voltamos para Ele em busca de apoio, descobrimos que a graça divina pode preencher as lacunas que o esforço humano não consegue. As palavras de São Paulo ecoam profundamente aqui. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aceitar esta verdade traz uma libertação do espírito. Na fraqueza, encontramos o poder de Deus. No sofrimento, encontramos o propósito. A paciência torna-se uma companheira diária em meio às provações. As longas horas, os tratamentos repetidos e os momentos de desconforto podem testar nossa determinação, mas também cultivam uma resistência silenciosa que fortalece o caráter e fortifica a fé. Paciência não é passiva, é uma rendição ativa que escolhe a confiança sobre o medo, a perseverança sobre o desespero e a fé sobre a frustração. Ao abraçar a paciência, participamos de um ritmo sagrado que espelha a resistência de Cristo na cruz. A gratidão transforma o sofrimento em bênção. Mesmo em momentos de dor, quando o corpo se sente frágil e o coração se cansa, podemos encontrar pequenas faíscas de graça, uma palavra gentil, uma presença reconfortante ou o dom de simplesmente estar vivo.
Escolher a gratidão em vez da queixa muda nossa perspectiva. Ela nos permite ver que o sofrimento não tem a última palavra. O amor, a misericórdia e a presença divina têm. A gratidão se torna um bálsamo e uma fonte de luz que ilumina a escuridão da doença. Oferecer nosso sofrimento com Cristo aprofunda essa transformação. Ao unir nossa dor ao seu sacrifício na cruz, passamos da resistência passiva à participação ativa na obra redentora de Deus. Nossas provações, embora pequenas em comparação com as dele, tornam-se vasos de graça, orações em movimento e extensões do amor divino. Nesta oferta, nossos corações aprendem a verdade sagrada de que o sofrimento pode servir a um propósito maior, trazer compaixão, encorajamento e esperança aos outros, bem como cultivar a santidade dentro de nós mesmos. A confiança é a âncora que estabiliza a alma. Nos momentos em que a ansiedade ameaça oprimir, quando o medo domina a mente, a confiança nos permite descansar nas mãos de Deus. Ela nos lembra que mesmo quando as respostas estão ocultas, a presença de Deus é constante. A confiança transforma a incerteza em um espaço sagrado, onde a paz pode habitar, onde o coração pode descansar e onde a esperança pode florescer. Através da confiança, descobrimos que a paz não é a ausência de dificuldade, mas a presença de Deus dentro dela. Finalmente, a esperança nos sustenta além das provações desta vida. A esperança é a garantia de que o sofrimento é temporário, que os propósitos de Deus são eternos e que o seu amor nunca falhará. É a esperança que nos permite levantar a cada dia, orar com sinceridade, abraçar a vida com coragem e enfrentar a dor com fé. A esperança transforma o sofrimento em uma jornada de crescimento espiritual, um caminho que nos conduz mais perto do coração de Deus. É a luz que nos guia através da noite e nos carrega em direção à alegria eterna. A oração original resume todas essas verdades. Senhor, eu não entendo porque estou doente, mas eu creio que Tu tens um bom plano para mim. Por favor, ajuda-me a ser paciente, a não reclamar, mas a oferecer o meu sofrimento em comunhão contigo na cruz. Amém. Nestas palavras encontramos um roteiro para suportar a dificuldade com graça, honestidade perante Deus, rendição do controle, paciência na espera, gratidão em todas as circunstâncias, oferta da nossa dor para os seus propósitos, confiança em sua providência e esperança que transcende o entendimento. Estes princípios não são meramente ideais espirituais, são ferramentas práticas para viver plenamente, mesmo em meio à doença ou dificuldade. Próximos passos. Vivendo a fé na prática, aplicar estas lições na vida diária começa com pequenos passos intencionais. Comece por reconhecer seus sentimentos honestamente a Deus. Ore com vulnerabilidade e sinceridade. Reserve momentos para praticar a paciência, mesmo em pequenos aborrecimentos, como forma de fortalecer sua resiliência espiritual. Busque oportunidades para expressar gratidão diariamente, notando bênçãos que poderiam passar despercebidas. Ofereça cada desafio, cada dor, cada fraqueza a Cristo, confiando que Ele pode transformar-no em algo significativo. Ancore-se na nascente, confiança através da oração, da escritura e da reflexão. E alimente a esperança, lembrando-se da fidelidade passada de Deus e mantendo seus olhos fixos em suas promessas eternas. Através destas práticas, a doença não é mais meramente uma provação, ela se torna uma escola de amor. A dor se torna uma mestra, a fraqueza se torna um canal para a graça e o sofrimento se torna um conduto de esperança. Desta forma, até as experiências mais difíceis podem produzir fruto espiritual que perdura pela eternidade. Para finalizar, lembremos-nos de que o amor de Deus é constante, mesmo quando o nosso entendimento vacila. Nosso sofrimento, nossa paciência, nossas ofertas e nossa esperança nunca são desperdiçados. Eles são tecidos na tapeçaria do seu plano, criando uma vida que brilha com fé, compaixão e coragem. Que o coração encontre paz em saber que nenhuma lágrima passa despercebida, nenhuma dor é não redimida e nenhuma provação é sem sentido quando colocada nas mãos de Deus.
Que esta reflexão encoraje e inspire todos os que enfrentam a doença, a fraqueza ou o sofrimento. Que ela nos lembre que mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está presente, oferecendo força, paz e esperança. E que ela nos guie a viver cada dia com paciência, gratidão, confiança e um coração unido a Cristo, confiantes de que toda luta tem propósito e toda dor carrega possibilidade de graça.